Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem queimado no meu coração nesses últimos dias. Estamos na última semana da nossa imersão do modo caverna com Jesus. E como sempre, eu gosto de ser bem sincera com vocês. Essa mensagem é para você que já se sentiu frustrada por ter falhado, que achou que não estava fazendo o suficiente, que se cobrou demais, porque hoje, minha amiga, a gente vai falar sobre a importância de continuar, mesmo depois de ter caído, porque falhar não é o fim, na verdade é parte do processo de transformação. Mas antes da gente mergulhar nessa conversa, já aproveita para curtir esse vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com outras mulheres que você também ama e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo dessa semana e dos próximos meses que virão. Isso ajuda demais a levar a palavra para outras mulheres e eu conto com a sua ajuda, tá bom? Mas agora vamos lá, vamos para o que importa, vamos para a palavra. Minhas lindas, eu confesso que durante essa jornada do modo caverna com Jesus, eu falhei várias vezes. Eu tive dias em que as emoções me dominaram, mesmo eu trazendo para vocês o devocional de que as nossas emoções não devem nos dominar. Mas somos seres humanos e as coisas acontecem, a vida é real. Em vez de ir para a ativa, de correr, de me exercitar, eu fui para a comida. E sabe o que é pior? A culpa veio junto. Aquela sensação de, poxa, eu estava indo tão bem, por que eu fiz isso? Mas olha, deixa eu te contar uma coisa que eu mesma precisei entender e me convencer. E buscar respaldo e convicção através da palavra de Deus. As nossas falhas, elas não fazem de nós uma fracassada. Elas só fazem de nós pessoas humanas, que é isso que nós somos. E o que eu fiz? Eu desisti, eu chutei o balde, como eu já fiz muitas vezes. Já tô fazendo errado mesmo, então agora eu vou comer errado a semana inteira, eu vou atacar todos os doces, eu vou comer pizza. Não, eu apenas continuei de onde eu parei, eu não desisti. Sabe por quê? Desistir de mim não faz mais parte do processo. Desistir de mim não é mais uma opção, minha linda. Desistir de você não é mais uma opção para sua vida. O que faz parte é aprender a continuar mesmo depois do tropeço. Não importa o tamanho do tropeço, se é pequenininho ou se é grandão. Você precisa se dar a oportunidade de continuar tentando e de não desistir de você. E o segredo está justamente aí. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser consistente. É aquela velha história. Se a gente for 1% melhor do que ontem, já é uma grande vitória. A nossa meta não é um padrão inalcançável de perfeição. A nossa meta é evolução. Um passinho de cada vez, com acolhimento, com paciência e com sinceridade com nós mesmas. E quando a gente se acolhe, quando a gente se trata bem, mesmo depois da queda, a gente permite que a transformação genuína continue. Pensa comigo, minha linda, onde você estava há 10 anos atrás, como você era. Talvez não havia tanta intencionalidade na sua vida, mas olha onde você já chegou, mesmo assim. Agora imagina comigo o que vai acontecer se você continuar caminhando com intencionalidade, com propósito. O céu é o limite para você e eu mal posso esperar para te ver daqui uns aninhos e saber aonde você foi capaz de chegar simplesmente por não ter desistido de você. E a Bíblia nos mostra isso em tantos exemplos, né? A Bíblia, na verdade, é mestra em nos mostrar que não somos perfeitos, que somos seres humanos, carregados de falhas, mas que mesmo assim temos um Cristo Redentor com uma compaixão e misericórdia tão grandes e que Ele mesmo nunca desiste de nós e é um exemplo vivo para que nós também não desistamos, né? Mas um exemplo que me inspira demais é o de Daniel. Em meio a tantos reis diferentes, mudanças de governo, pressões culturais, ele permaneceu firme. Ele sempre foi fiel.
sempre constante em sua intimidade com Deus. Ele fazia jejum, ele orava, ele não cedia às tentações de se curvar a outros deuses ou de comer dos banquetes do rei. E olha que a gente sabe que isso podia ter custado a vida dele, né? Mas não, ele se manteve firme. E sabe o que aconteceu? Daniel sempre era lembrado, sempre. Independente do reinado, enquanto ele viveu, ele sempre foi lembrado. Por quê? Porque ele simplesmente não desistiu de permanecer firme no caminho de Deus e no propósito. Ele apenas permaneceu. E a gente vê em Daniel capítulo 6, versículos de 3 a 4. Então, o rei planejava colocar Daniel à frente de todo o reino. Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Minha linda, quando a gente decide não desistir, mesmo no meio das pressões, mesmo diante das nossas próprias falhas, a gente inspira, a gente influencia e às vezes a gente nem percebe, simplesmente por continuar, simplesmente por não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e por nos tornarmos pessoas melhores, porque como eu já disse para vocês uma vez, eu mesma já dei tantos maus exemplos assim, sabe? Mas quando a gente começa a buscar um novo caminho, a trilhar um novo caminho com consistência, que as pessoas começam a perceber, né, que não é só uma fase ou uma onda, mas é uma transformação genuína, moldada pelo próprio Deus. A própria imagem que as pessoas têm a nosso respeito, elas também vão se transformando. Isso é tão lindo. E a gente dá exemplos, como eu já falei para vocês, bons ou ruins, sem a gente nem perceber. E essa semana foi meu aniversário, meninas. E aí eu recebi uma mensagem de uma prima minha tão linda, que eu amo tanto. Eu sou madrinha dela também. E ela me mandou muitas coisas lindas nessa mensagem, mas uma coisa que me marcou muito é que ela disse assim: Nath, você é uma mulher de força, de garra, de luta que inspira muita gente, inclusive eu. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu penso assim: a Nath daria conta disso, eu também dou então. Ai, meninas, isso me tocou profundamente, caí no choro com a mensagem. Porque, sabe, nem a gente mesma consegue se enxergar dessa forma, né? E quando a gente vê uma pessoa que a gente ama falando que vê na gente um bom exemplo, né? Isso só mostra que a gente realmente tá indo no caminho do Senhor. E ter ouvido isso da parte dela foi algo que realmente me deixou, assim, muito emocionada. E aí entra num ponto muito importante: o olhar das pessoas que nos amam sobre nós mesmas. Muitas vezes, o olhar das pessoas sobre nós é mais generoso do que o nosso próprio olhar. A forma como a gente se vê, muitas vezes, é distorcida por tantas cobranças, perfeccionismos e expectativas irreais. Mas, às vezes, as pessoas que nós amamos, elas olham para nós, assim como a minha prima tão amada olhou para mim, falando que me vê como guerreira, como um exemplo, como uma inspiração. E eu olho para mim mesma e eu falo: não, gente, mas não é assim. Mas, na verdade, é assim. É que a nossa visão sobre nós está distorcida pelo olhar do perfeccionismo que a gente acha que precisa ter, mas o que ela está vendo nada mais é do que o resultado de alguém que tenta melhorar um pouquinho todo dia, não de alguém perfeita. E nós não precisamos ser perfeitas, nem aos olhos daqueles que nós amamos e nem aos olhos de Deus. E vamos falar a verdade, esse modo caverna ficou tão visível isso pra mim. Eu não me vejo como essa mulher de garra o tempo todo, porque às vezes eu tô desanimada, porque às vezes eu caio, porque às vezes, sabe, não é como eu queria que fosse. Porque o que a gente mira é a perfeição, né? Mas eu apenas sigo fazendo o que precisa ser feito. Às vezes tropeçando, muitas vezes chorando, ralando os joelhos, como uma criancinha que aprende a andar, que cai, levanta, rala, mas seguindo sem desanimar. E o que garante que um bebê vai andar é justamente não desistir. É só isso que o bebezinho tem, ele não desiste de tentar até conseguir. E a própria palavra de Deus fala que
A gente precisa ser mais como as crianças, né? Como a pureza das crianças. Mas a gente poderia olhar por esse lado também. As crianças, elas continuam tentando, elas aprendem a falar dessa forma, tentando, elas aprendem a andar desta forma, tentando, sem desistir. E é assim que nós precisamos ser conosco também, como crianças, né? Que a gente não esqueça disso nunca na vida. Que não importa como você tá, minha linda, se você ralou o joelho, se você se machucou durante o processo, enxugue as suas lágrimas, sinta o que precisa ser sentido, mas não desista, continue andando. Não mire na perfeição, mas mire no 1% melhor todos os dias. E você sempre, minha irmã, você sempre vai chegar lá. E daqui 5, 10 anos você vai olhar para trás e você vai falar: uau, nem eu mesma poderia imaginar que eu chegaria neste ponto na minha vida. E quando você chegar lá, você não vai estar vivendo a vida perfeita, porque ela é utópica. Mas você vai olhar para trás e você vai ver que você está muito melhor do que de onde você saiu. Eu tenho certeza, porque você não vai desistir, não vai desanimar de continuar evoluindo. Então, se você caiu da dieta ontem, hoje é um novo dia. Se você deixou de treinar por uma semana, por um dia, por 2 semanas, não precisa esperar a segunda-feira perfeita. Volta da onde parou, tá tudo bem. Isso vale para tudo na nossa vida, desde o simples até o mais complexo. O que te leva adiante não é nunca cair, mas é levantar com coragem para continuar em frente. Provérbios capítulo 24, versículo 16 fala assim: 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Minha amiga linda, a nossa imersão está chegando ao fim, mas não é um ponto final. Eu quero que você entenda que é só uma vírgula. A transformação não tem data para acabar e a gente aqui no canal vai seguir caminhando juntas toda semana, trocando experiências, aprendendo, incentivando uma outra. Isso daqui não é sobre perfeição, é sobre vida real, mas é sobre pessoas que têm compromisso, mulheres com compromisso com si mesmas, com Deus e com o propósito que Ele colocou em suas mãos. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se você voltou dia após dia em busca de uma dose de esperança, de direção, de força, é porque você já entendeu algo muito precioso. A sua caminhada importa, a sua constância e as suas escolhas é que vão determinar o teu futuro daqui 5, 10 anos. A tua presença aqui importa e você está sim, minha amiga, no caminho certo. Amém? Vamos fazer uma oração? Repete comigo assim: Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por me lembrar que falhar não me torna menos amada pelo Senhor. Obrigada porque mesmo quando eu tropeço, o teu amor me alcança e me chama a continuar. Me ensina a ser constante, Pai, a me levantar com coragem e a não desistir daquilo que o Senhor plantou no meu coração. Que eu nunca me esqueça, a transformação é um processo e cada passo faz parte. Eu oro e te agradeço por mais este dia lindo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida
já está me ajudando, porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade, eu vou deixar duas, porque são as duas que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.